Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Nesta aula nós falaremos sobre boca de lobo, da maneira penetrante e sobreposta, que são as duas formas básicas mais usadas por nós encanadores e caldeireiros, para a construção de interseções em tubulações de diâmetros iguais ou de diâmetros diferentes, o chamado T. Bom, aqui nós temos as duas formas que ele irá nos explicar, irá falar sobre a principal diferença entre eles, para que a gente possa compreender e executar com segurança. Vamos lá? A principal diferença entre a fabricação da penetrante e a sobreposta, como você pode notar, como a própria nomenclatura já nos diz, penetrante é quando ela penetra no tronco. A boca de lobo sobreposta, por sua vez, irá ficar assentada sobre o tronco. Não haverá a mesma penetração interna que a boca de lobo penetrante nesse caso. Aqui nós temos uma tubulação com diâmetros diferentes nesse primeiro exemplo. E observe nesse detalhe A que existe o corte que nós aprendemos a fazer da furação e nós aprendemos a fazer ali de maneira sobreposta, onde ele irá encaixar sobre o tronco. Ele não irá penetrar, descer direto. Nesse caso aqui, nós temos de diâmetro diferente, onde ele tem na sua geratriz lateral, ele não alcança esse corte aqui, como no diâmetros iguais, ele não alcança uma maior profundidade até chegar na geratriz lateral do tubo, mas com diâmetros diferentes ele alcança uma menor profundidade em relação à boca de lobo com diâmetros iguais. Nesse caso aqui da boca de lobo penetrante, pode observar que no detalhe A, como eu estava explicando, e o detalhe B, que mostra o ângulo do corte como pode ser, para que tenha um encaixe mínimo aí de 45 graus da solda, ele possa realizar essa solda. Observe que ele penetra diâmetro interno com diâmetro interno. A letra G, a letra S, ele vai falar aqui na letra G sobre essa abertura, como nós fôssemos fazer também, ela sobreposta tem uma abertura, e aqui ela tem também uma abertura que é interna, e tem que ser toda por um. A penetrante, ela é muito mais difícil de você fazer, tem os seus graus de dificuldade, justamente por ele ter que penetrar na tubulação, virar uma única peça. Nesse caso da penetrante com diâmetros iguais, você pode observar, por ser de diâmetros exatos, externos e internos, ele penetra até a geratriz lateral do tubo, nesse ponto D que vocês podem observar. Mas a solda é mínima de 45 graus. Representando aqui no corte C, e no corte D ele tem uma mínima de 60 graus. A altura, como nós podemos ver, tem uma definição mínima também, que nós iremos ver na nomenclatura. E observe aqui também que existe esse grau de dificuldade justamente porque ela penetra no tubo. E ele vai fazer esse anel com um diâmetro interno. Quando você for fabricar, da maneira anterior que nós ensinamos, uma peça como essa, aquele corte da boca de lobo, você irá usar nesse caso aqui o diâmetro externo. Por quê? Quando você usa o diâmetro externo da tubulação que vai penetrar no tronco, ele irá fazer a abertura já para que esse tubo possa encaixar dentro do tronco. Aí torna-se uma boca de lobo penetrante, porque você usou o diâmetro externo.
Quando você for fazer ou fabricar uma peça como essa que seja sobreposta, você vai usar o diâmetro interno para que ele não caia dentro do tubo e não penetre. E isso nós estamos falando da própria boca de lobo, que vai entrar aí no tronco, penetrar no tronco, encaixar no tronco. Já a boca de lobo sobreposta, como o nome já diz, está sobreposta ao tronco, onde ele irá fazer intersecção. Ela pode ser das duas maneiras também, diâmetros diferentes e diâmetros iguais. Diâmetros diferentes que podem variar muito e diâmetros iguais, sempre sendo com a mesma escala, com a mesma esquendole, a mesma parede de tubo. Isso é importantíssimo. Você não pode usar, por exemplo, o tronco e a interseção com escalas diferentes. Pode acontecer casos raros, mas o correto é usar sempre com escalas iguais. Nesse traçado de boca de lobo sobreposta, vocês aprenderam a fazer na aula passada, que usando aqui o diâmetro da intersecção, o diâmetro interno, para que você pudesse fazer a perfuração dessa tubulação. Seja ele em diâmetros iguais ou em diâmetros diferentes. Ele irá fazer o seu fechamento no tronco, casando sobre e não de maneira interna. A abertura não ficaria de maneira interna, mas sim de maneira externa. Como vocês podem ver no detalhe A desse corte aqui, tanto faz para os diâmetros iguais ou diferentes, nós temos a abertura G, essa abertura G, e a letra S, que representa o nariz do bisel, aquela parte mais fininha do bisel. E nós temos um ângulo aqui, nesse detalhe A, de aproximadamente 50 graus, que é para o preenchimento da solda. No detalhe que nós podemos observar B e C, nós temos também um ângulo de 50 graus para o preenchimento da solda. E nós temos no detalhe C um ângulo de 80 graus, que é nessa parte aqui do encaixe final. A nomenclatura embaixo ela nos vai falar sobre o S, que é o nariz do bisel, tem que ser aproximadamente 1,5 mm a 0,8 milímetros, que eu considero muito fino, porque a solda pode perfurar muito rápido e trazer um problema aí na raiz da solda. Na letra G, como vocês podem ver, que é a abertura, vai de 2,5 a 0,08 milímetros, menos de 1 milímetro, o que pode dificultar o preenchimento. Então, usamos geralmente 2,5 para facilitar a solda. E a H altura é o máximo que ainda permita a inspeção visual interna, raiz da solda. Mas, se você observar a altura aqui do H, no nosso detalhe, se você tiver uma tubulação com 6.000 pronta para você fazer inserção aí, como você iria fazer essa inspeção? Como ficaria? Como ele irá fazer a inspeção? Somente por ultrassom ou por raio-x. Não tem como ele olhar, fazer uma observação, a não ser que seja um pequeno tronco, uma pequena intersecção. Aí ele pode fazer. O inspetor pode fazer essa inspeção, mas caso contrário, infelizmente ele vai ter que usar outros meios, né? Não é obrigado você seguir essa última regra aqui. Ok? Então espero que tenha ficado bastante explicado aí para vocês a diferença entre a boca de lobo penetrante e a boca de lobo sobreposta.
Mais um detalhe que eu gostaria de acrescentar para vocês, uma diferença aqui da resistência mecânica, é que na boca de lobo sobreposta, embora tenha menor resistência mecânica, são empregadas aí na maioria dos casos porque são mais baratas, mais fácil de executar e dão menor tensão residuais, nesse caso da soldagem, porque a solda é externa e não mais interna como na boca de lobo penetrante, que também é chamada aqui a boca de lobo penetrante de inserida, porque ela é inserida, como nós falamos, dentro do tronco. E essa boca de lobo penetrante ela tem maior resistência, porém resultando em maiores tensões residuais de soldagem. Pode acumular mais resíduos, né, na passagem do produto, do fluido conduzido aí no tronco. São utilizadas em tubulações de parede espessas, muito espessas, nesse caso aqui, com relação à boca de lobo sobreposta. Isso aí para pressões mais altas, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.